Bom, primeiramente, reportar aqui a nossa comunidade, em especial a cidade de Cruzeiro, mas também a toda a região aqui do Vale Histórico, Circuito da Fé, todo o nosso Vale do Paraíba. Realmente, assumir uma prefeitura no estado que a prefeitura de Cruzeiro estava foi um grande desafio, é um grande desafio e continuará sendo um grande desafio. Nós recebemos a prefeitura muito endividada, com muitos problemas, questão da folha salarial dos servidores em atraso, fornecedores, sem as certidões negativas de débito. Então foi um grande trabalho de reestruturação, reorganização e até mesmo buscando ali a retomada da credibilidade da Prefeitura de Cruzeiro em face aos seus moradores, aos seus munícipes, mas também em face aos fornecedores e a toda a região, em termos políticos inclusive. Então, hoje, passados aí quase 6 anos e meio, a gente faz um balanço extremamente positivo. Nós conseguimos já nos primeiros anos equalizar um pouco mais essas questões das contas públicas, adequar de certa forma toda a parte dos nossos servidores públicos municipais, com a aprovação do estatuto, a fim de que nós pudéssemos parcelar os débitos, inclusive trabalhistas, para a obtenção das nossas certidões negativas de débito. Isso fez com que a Prefeitura de Cruzeiro pudesse voltar a fazer convênios com o governo do estado, com o governo federal e trazer recursos novos para que a gente pudesse lá na ponta entregar melhorias, entregar obras, entregar infraestrutura, entregar pavimentação, entregar ampliação de posto de saúde, entregar ampliação de escola, enfim, trabalhar em todas as áreas para beneficiar a nossa população. E graças a Deus em 2020, com o apoio maciço da nossa população de Cruzeiro, nós obtivemos a maior votação aqui, percentualmente falando, do Vale do Paraíba, foram quase 72% dos votos válidos de Cruzeiro na reeleição, que nos levou para o segundo mandato e hoje a gente consegue experimentar projetos ainda maiores, projetos macros, como por exemplo a construção do Hospital Regional, que já está com quase 50% de obras em execução aqui na cidade de Cruzeiro. Aqui será o Hospital Regional do Vale Histórico Circuito da Fé, atendendo 17 cidades da nossa região. Essa obra do governo do estado e também financiada a sua execução e também a sua implantação pelo governo do estado aqui na cidade de Cruzeiro. E também a gente está muito feliz, dentre tantas outras obras que a gente está fazendo, que em pouco tempo a gente vai estar recebendo aqui o início das obras do nosso tão sonhado shopping de Cruzeiro, que vai trazer o desenvolvimento econômico, geração de emprego, turismo de compras, trazendo todas as pessoas do Vale Histórico Sul de Minas para consumir aqui na cidade de Cruzeiro, e vai ser em parceria com um grupo que a gente tem um carinho muito grande, um grupo inclusive da região, o grupo Shibata, que virá para a cidade de Cruzeiro, já venceu a concessão para poder implementar um modelo de shopping como é hoje adotado na cidade de São José dos Campos. Em torno de 50% hospital regional, as obras continuam a todo vapor, aceleradas dentro do cronograma. A perspectiva que se tem de entrega de obras é meados do ano que vem, ou seja, até o final de junho de 2024, a finalização das obras. Aí a gente tem todo o tempo de implantação, equipamentos e operação propriamente dito do hospital. Então a gente acredita que final de 2024, início de 2025, pela expectativa da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Regional de Cruzeiro, Vale Histórico e Circuito da Fé estará funcionando. É uma modalidade que nós trouxemos para a cidade de Cruzeiro, por meio de uma parceria com uma empresa que se chama Parcelamos Tudo, a fim de que a gente pudesse trazer aquele contribuinte para poder fazer o seu pagamento, fazer um parcelamento no cartão e, ao mesmo tempo, ter ali as suas certidões negativas também, para poder fazer uma compra, para tirar o seu nome, por exemplo, do SPC, do Serasa. E foi uma ferramenta importante, tem sido um sucesso aqui na cidade de Cruzeiro. As pessoas têm a possibilidade de olhar para o seu débito tributário, seu débito de IPTU, de ISS e poder parcelar no cartão, como tudo a gente faz hoje na vida, desde uma compra na padaria, uma compra no supermercado, hoje também um tributo municipal você consegue parcelar no cartão por meio dessa parceria com a Parcelamos Tudo. Então, o contribuinte de Cruzeiro que gostaria ou que tem a intenção de fazer o pagamento do seu tributo pode estar se dirigindo até a Secretaria de Finanças, na área tributária, que vai conseguir fazer o seu parcelamento nesse cartão da empresa Parcelamos Tudo. A gente avalia de forma muito positiva, A gente acredita muito no turismo de cruzeiro.
Cruzeiro tem um capital histórico cultural fantástico, né? Então, quando a gente fala na história ferroviária do Brasil, a gente inevitavelmente passa por Cruzeiro, né? Então, Cruzeiro foi a capital ferroviária durante um bom tempo do Brasil, né? E tinha uma relevância muito grande, especificamente no estado de São Paulo e nesse entroncamento. Vale ressaltar que o Cruzeiro está no entroncamento dos 3 maiores estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, nesse sentido, a questão ferroviária, a história ferroviária é muito rica. E a gente está buscando fazer toda essa recuperação, em especial por meio da restauração da nossa estação ferroviária central, que a gente está concluindo agora para os próximos meses, e também a recuperação da malha ferroviária que liga Cruzeiro ao sul de Minas, em Passa Quatro, em parceria com a BPF. A ideia é que, com a operação da estação ferroviária central e também com a operação da malha ferroviária, a gente volte a ter o passeio do trem turístico, que é o passeio do trem da Maria Fumaça, ligando o estado de São Paulo a Minas Gerais, cidade de Cruzeiro a Passa Quatro. Passando, que é um outro ponto importantíssimo da nossa história, pelo túnel que liga os 2 estados. E esse túnel, que ele tem mais ou menos 1 quilômetro de extensão, ele é um túnel construído pelos ingleses, e no túnel da Serra da Mantiqueira, também conhecido como túnel da Revolução Constitucionalista de 1932, ali se conta a história do Brasil, em especial de São Paulo e Minas Gerais, nas batalhas da Revolução Constitucionalista. E foi aqui em Cruzeiro que essas batalhas ocorreram, e aqui em Cruzeiro, numa escola aqui em frente, na Escola Arnulfo Azevedo, que foi assinado o armistício, ou seja, a finalização daquele movimento entre paulistas e o restante do país. Então, a gente tem uma história muito rica para contar, e baseado nisso a gente tem promovido recuperação de todos os nossos patrimônios culturais, históricos e turísticos. Então, a gente iniciou pelo nosso Teatro Capitólio, que já está recuperado, estruturado e operando. Nosso Museu Major Novaes, também totalmente revitalizado, atividade museológica. Todas as nossas praças mais tradicionais sendo recuperadas. Estamos entregando agora a Praça do Santo Cruzeiro, aqui um verdadeiro cartão postal da cidade de Cruzeiro. Entregando também ali na divisa com Passa Quatro, entre São Paulo e Minas Gerais, o Belvedere da Santa, um ponto de parada fantástico ali, onde está localizada a Nossa Senhora Aparecida, onde todas as pessoas que percorrem a SP-52 em destino Minas Gerais acabam parando. Então a gente está fazendo todo ali um aparato para recepcionar esses turistas. E muito importante também, todo o caminho do túnel, da Santa até o túnel, levando com qualidade os turistas. Então a gente acredita muito no turismo aqui na região de Cruzeiro, por conta de toda essa história, mas também, obviamente, olhando para os lados, e a gente não trata Cruzeiro como uma ilha, a gente trata Cruzeiro como uma região administrativa, pensando no Vale Histórico, pensando no Circuito da Fé, a gente passa a contar com todas as cidades aqui do Vale Histórico, com toda a sua história e com todas as suas belezas naturais, compondo um roteiro turístico, e também falando do turismo religioso, né? Falando de Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista, Frei Galvão em Guaratinguetá, Aparecida com a nossa padroeira, enfim, um potencial turístico muito forte na área religiosa. Então, o Cruzeiro nesse elo entre um turismo de história, um turismo ferroviário, um turismo da revolução, porém agregando valor ao turismo de natureza, turismo radical que a gente tem aqui na região do Vale Histórico e também história, e ao turismo religioso aqui da região de Guaratinguetá e também Aparecida e Cachoeira Paulista. Então a gente se coloca assim como um ponto de equilíbrio, mas se colocando como uma cidade com potencial turístico para poder colaborar dentro desse roteiro regional turístico. O Vale é um grande desafio, né, que chegou na minha vida e que eu aceitei prontamente, já passado o primeiro mandato de prefeito, tive a oportunidade de ser vice-presidente do Codivap, né, com a presidência do prefeito Isaías Santana, que foi um verdadeiro professor deste projeto de trabalhar regionalmente as cidades, de integrar tudo isso, em especial no momento difícil que vivemos, que foi o momento da pandemia. Naquela época, a Codivap teve um papel muito importante de nos nortear sobre as nossas decisões, fez contratações importantes para que nós, municípios, tivéssemos segurança, a fim de entender ali toda aquela circulação de pessoas, quando a gente estava no período de fechar comércio e tudo isso.
também entender a questão dos medicamentos, dos respiradores, de tudo aquilo que era importante, da vacinação. O Codivap teve um papel muito importante. E ter essa vivência ao lado do Isaías e dos demais colegas prefeitos foi fundamental para que a gente criasse musculatura e criasse condição técnica de assumir esse desafio. Então, quando da extinção do Codivap e a criação da Anvale, esse processo de transição, eu tive o privilégio por ter vivido tudo isso, né? Então a gente participou do processo de extinção do Codivap e o processo de criação da Anvale, e com o apoio dos prefeitos, né, por unanimidade, fui conduzido ao cargo de presidente da Anvale, juntamente com a vice-presidente, que é a Ana Lúcia, de São Luís do Paraitinga, o nosso vice-presidente da área do litoral, que é o nosso Aguilar Júnior, e o nosso vice-presidente também da região aqui de Guaratinguetá, que é o Soliva, e o nosso vice-presidente da região ali de São José de Jacareí, aquela região mais acima, que é o nosso prefeito Anderson de São José. Então, assim, com todos os vice-presidentes de cada sub-região e a Ana Lúcia atuando diretamente como vice-presidente da Vale, a gente tem feito um trabalho, é um desafio grande, e principalmente de integrar os municípios, né? A gente conseguiu manter essa coesão, a gente tem 39 municípios, a gente tem feito as nossas reuniões sempre com quórum acima de 30 cidades representadas. Isso é muito relevante. Isso demonstra uma união efetiva das cidades. Independente se é pequena, se é média, se é grande, as cidades estão unidas para tratar dos seus problemas de forma conjunta e respeitando as individualidades de cada região e de cada cidade. Mas isso demonstra força política, né? A gente tem conseguido reivindicar em nome de região questões importantes como segurança pública, como emprego, como tecnologia, como iluminação, para todas as cidades, de forma conjunta, né, junto ao governo do estado e ao governo federal. Então a Anvale ela tem esse papel de integrar, esse papel de unir, esse papel de cobrar e esse papel também institucional, de deixar fortalecida a região e de fazer com que a população, como região do Vale do Paraíba, tenha a melhor condição de vida na sua vivência e também no seu dia a dia. Trouxe tudo o que era de bom da experiência do passado, tudo que era de bom, mas ao mesmo tempo revigorou. Cidades que não participavam passaram a participar. Como eu disse, a assiduidade nas nossas reuniões é algo que nos anima muito, né? E sempre a gente está recebendo lá personalidades institucionais importantes, né? Já tivemos lá a presença do nosso vice-governador, inclusive, que foi colega da gente há pouco tempo atrás, como prefeito de São José, participou de todo o processo com a gente do Codivap, viveu com a gente a questão da pandemia, que é o Felício Ramute, e que hoje é um grande parceiro como vice-governador, juntamente com o governador Tarcísio, com o nosso secretário de governo, Gilberto Kassab, que é um grande parceiro nosso aqui da região. Então a Anvale ela passa por esse momento de transformação, mas também com muito carinho, lembrando de tudo que foi nos deixado, os bons exemplos que foram deixados da gestão da extinta Codivap. A gente tem trabalhado muito, né? Quando a gente fala em meio ambiente, ele é um tema transversal, então ele conversa com tudo, né? E a gente tem um olhar muito, muito acentuado para a questão ambiental. A exemplo do nosso grande desafio que a gente está enfrentando aqui está um pouquinho das nossas metas ouro para a gente fechar até 2024. A terceira delas ali é a estação de tratamento 1 e 2 e a estação de tratamento Mata Atlântica, que é uma ideia que já está em execução. A gente está com mais de 50% de obras em execução. Nós vamos tratar o esgoto em Cruzeiro, que parece algo tão normal, né, quando a gente está falando de outras cidades, mas aqui nada é tratado. Então você pensa numa cidade de quase 100 mil habitantes que não trata esgoto. Isso nunca foi enfrentado. E a gente tem sistema autônomo de água e esgoto, que é o SAI. Então a gente trouxe essa possibilidade, fez uma economia financeira na nossa autarquia, que fez que nós tivéssemos condição de enfrentar essa obra, uma obra de mais de 25 milhões de reais, que a gente já está com mais de 60% de execução de toda a estação de tratamento de esgoto de Cruzeiro, que vai elevar o tratamento de esgoto de Cruzeiro de zero praticamente a mais de 90% até o meio do ano que vem. Então, essa consciência ambiental, e quando a gente fala de tratamento de esgoto, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de saúde pública, porque uma cidade que tem esgoto tratado, ela tem melhores números em saúde pública, ela está falando de sustentabilidade, enfim, é um assunto transversal. E quando a gente fala da nossa Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem promovido todos os trabalhos junto à nossa rede municipal de ensino,
fazendo a recuperação da nossa mata. Fizemos há pouco tempo atrás uma desocupação de uma área importante, que é o nosso principal manancial de captação de água aqui na Fazenda do Batedor. A gente está fazendo a recuperação de toda a nossa fonte hídrica, até porque o Cruzeiro não capta a água do Rio Paraíba. O Cruzeiro capta a água da Serra da Mantiqueira, é uma outra forma de captação. Então, se a gente não fizesse a preservação daquela região, nós, em pouco tempo, não teríamos mais o quantitativo necessário para poder abastecer a nossa população com água tratada. Nós teríamos que fazer a captação no Rio Paraíba e tratar a água do Rio Paraíba. Então, a gente fez toda essa recuperação, tá? Nesse momento fazendo a recuperação dessa mata, na divisa ali com o Passa Quatro, a fim de que a gente consiga preservar a nossa fonte hídrica e fazer a manutenção da água aqui em Cruzeiro, captando realmente da Serra da Mantiqueira. O plano, obviamente, de arborização sendo executado pela Secretaria com muita qualidade, nos espaços públicos e também nas vias. Então, um projeto integrado que a gente está vivendo de valorização do meio ambiente, mas sempre fazendo a interface entre meio ambiente com todas as áreas da Prefeitura para que a gente possa obter os melhores resultados possíveis na sustentabilidade, no meio ambiente e na qualidade de vida. A gente está muito contente, né, e muito esperançoso. Nós estamos vivendo uma expectativa aí na área de desenvolvimento econômico, geração de emprego. Nós temos algumas áreas em Cruzeiro muito estratégicas que percorrem ali toda a SP-052, que é a entrada da cidade, levando para o sul de Minas. E a expectativa de que a gente, em pouco tempo, possa anunciar para a nossa população a implantação de novas indústrias aqui. Tá? Por pouco detalhe, a gente já está focado junto a esses empresários. Áreas importantes, como a área da antiga Klabin, como a área da Quality Steel, ali no entroncamento, na entrada da cidade, terão sua destinação. É um compromisso que a gente tem, a gente está trabalhando muito para que isso ocorra. Em pouco tempo a gente deve fazer esse anúncio, isso vai reverberar aí a criação de algumas centenas de novos empregos na cidade, melhorando em todo aspecto a economia, né? Porque você aumenta o poder de compra, você emprega as pessoas, a economia gira, as coisas fluem melhor. Então, na área de geração de emprego e desenvolvimento econômico, muitas novidades estão por vir. E um olhar atento sempre, né? Que é um problema do Estado, que é um problema da nossa região do Vale do Paraíba, a gente que acaba trabalhando muito com um olhar regional, pensando na região, pensando no Estado, também pensando no país, é a questão da segurança pública. Então, ontem nós tivemos uma excelente notícia, que a nossa Guarda Municipal foi credenciada a estar armada. E isso a gente acha muito importante, porque a gente fez concurso, temos novos guardas, estamos estruturando todos os equipamentos da guarda, como veículos, fardamento, tudo que é necessário para uma boa execução do trabalho, porém a gente não tinha o credenciamento ainda dos nossos guardas para receber o armamento. E ontem a gente recebeu essa excelente notícia, a gente vai estar armando a nossa Guarda Municipal, já estamos para receber a doação da pistola .40 do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública, e a gente deve estar em poucos dias aí entregando para os nossos guardas já devidamente treinados e capacitados para poder dar mais ostensividade e segurança para os nossos moradores, para os nossos munícipes, e a gente sabe que essa pauta da segurança pública é muito importante, e a gente está lutando muito para que cada vez mais a população de Cruzeiro tenha uma maior sensação de segurança no nosso município. Com 50% quase de execução, shopping. Eu vou ter uma reunião com o Shibata lá no Shopping Oriente, semana que vem, para a gente poder iniciar as obras. Essas obras da estação de tratamento de esgoto foi o que eu falei, elas já estão em andamento, com mais 50% de execução. Esse projeto de novas vias urbanas é que todas as ruas aqui de Cruzeiro, grande parte delas são paralelepípedos e tal, então a gente está fazendo uma reestruturação para as principais artérias serem asfaltadas e a gente promover um plano de mobilidade com mais qualidade. A nova sede da Prefeitura em Poupa Tempo é quando a gente entra na cidade, o prédio do INSS iria ficar ocioso, a gente alugou o prédio do INSS, já instalou o Poupa Tempo, está na parte terra, e a gente está licitando para fazer a nova sede da Prefeitura, que a gente vai sair daqui e vai para lá, talvez eu nem use, mas quem vier depois de mim vai usar com qualidade, vai ser um centro administrativo parecido com um pouco de Pinda. Complexo ferroviário Passeio do Trem, foi aquele que a gente conversou, que a gente já está fazendo a estação ferroviária para interligar a Cruzeiro a Passa Quatro, e o Distrito Industrial 3, que foi a última pauta que a gente abordou aqui agora, que são essas áreas ociosas, que a gente já está com destinação, já tem um empresário, já tem um grupo, e a ideia é fazer aqui de Cruzeiro voltar
na época da ferrovia, que a gente era aqui um centro intermodal logístico da ferrovia. E aqui tem a característica para voltar a ser esse centro, até porque uma das visões do Tarcísio é tirar um pouco do transporte da rodovia e voltar para a ferrovia. E a gente tem todo esse entrocamento que a MRS já está de olho no nosso projeto, para que a gente possa ser esse interposto intermodal da ferrovia e ligar os 3 estados. Então, aí muda o perfil da cidade. Se a gente encaixar isso na veia, a gente volta a ter um protagonismo diferente no desenvolvimento econômico do estado. Com certeza. E aí é a gente deixar isso bem pavimentado para os próximos que virão.